Eu saúdo a todos com a paz do Senhor nessa quinta-feira. O meu desejo é que Deus abençoe você e a tua família. Meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Eu quero dar continuidade em nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando a última seção de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores. E hoje eu quero trazer aqui, transmitir, melhor dizendo, para você, informações que, por mais básicas e resumidas que elas possam ser, porém elas muito vão lhe ajudar a compreender o texto bíblico quando você se propor a ler ou estudar. Em específico, aqui em apreço, nós vamos estar falando acerca do livro do profeta Obadias. Amém? Então, eu peço que você me acompanhe, por gentileza, na leitura do meu material teológico. Também estaremos tecendo alguns comentários para a nossa melhor compreensão. Livro do profeta Obadias. Autor Obadias. Muito pouco é conhecido a respeito desse homem, cujo nome significa servo ou adorador do Senhor, tá? Um pouco mais acerca de Obadias. Olha só. Então, como eu acabei de frisar, né, pouco ou praticamente nada se sabe acerca da sua biografia. Acredita-se que ele, Obadias, era da tribo de Judá, pois teve sua esfera de ação nos dias de Jeremias. Provavelmente ele teve a sua esfera de ação nos dias do profeta Jeremias. O Talmud, que é uma compilação das tradições dos judeus, surgido em 450 d.C., afirma que Obadias era natural de Edom, né? Edom, nação, certo? Irmã de Israel, oriunda, né? Enquanto Jacó foi pai aí da nação de Israel, o seu irmão gêmeo Esaú foi pai da nação de Edom, tá? Pois bem, agora vamos falar um pouco acerca do propósito pelo qual foi escrito o livro de Obadias, o livro do profeta Obadias. Mostrar que Deus castiga aqueles que afligem o seu povo. Mostrar que Deus castiga aqueles que afligem o seu povo. Edom muito perseguiu Israel. E então chegou o tempo de Deus tratar com a nação de Edom. Tá? Destinatários do livro, né? Os edomitas, obviamente, tá? Os judeus que estavam em Judá e o povo de Deus em qualquer lugar do mundo. Data de inscrição do livro, possivelmente durante o reinado de Jeorão em Judá, entre 855 e 840 a.C., tá? Ou talvez no ministério de Jeremias, entre 627 e 586. Então aí as duas versões. O panorama, ou seja, o contexto histórico. Historicamente, Edom atormentava os judeus há muito tempo. Mesmo antes da elaboração deste livro, os edomitas já tinham participado de ataques contra Judá. Se admitirmos as datas acima, esta profecia fora conhecida antes da divisão de Israel nos reinos do norte e do sul, e antes da conquista de Judá por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Versículo-chave no livro do profeta Obadias. Está no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Palavra de Deus dirigida através da boca do profeta Obadias para a nação de Edom, tá? Pessoas-chaves, os edomitas, né? Os cidadãos da nação de Edom. Lugares-chave do livro: Edom e Jerusalém,
Características particulares do livro. O livro de Obadias utiliza uma vigorosa linguagem poética e foi escrito sob a forma de um canto fúnebre de condenação. Agora o esboço do livro. Basicamente o livro é dividido em duas partes. A saber, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 16, a temática é a destruição de Edom. E no mesmo capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 21, né? A temática é a restauração de Israel. Então perceba que trata-se apenas de um capítulo, né? Capítulo único, porém um livro espiritual profundo, tá? Acerca do esboço, o livro de Obadias descreve a consequência das antigas hostilidades entre Edom e Israel. Os edomitas tinham orgulho de sua alta posição, mas Deus os humilharia. Aqueles que hoje são superiores e poderosos, agora aqui uma palavra, aquilo que eu e você podemos extrair de lição deste livro, tá? Para os nossos dias, para mim e para você, para as nossas vidas. Aqueles que hoje são superiores e poderosos não devem ser demasiadamente confiantes em si mesmos, mesmo que se trate de uma nação, corporação, igreja ou família. Assim como o povo de Edom foi destruído por causa de seu orgulho, todos os que desafiam a Deus também serão aniquilados. E agora eu quero ler aqui uma parte que também vai nos auxiliar a compreender melhor ainda o livro, tá? Olha só. Sua profecia tem a mesma característica da de Jeremias, ou seja, a profecia do livro de Obadias, tá? Sua mensagem profética foi diretamente para os edomitas, o maior inimigo do povo de Israel, apesar de serem seus parentes, pois descendiam de Esaú, irmão de Jacó. Tá? No período dos reis de Israel e de Judá, os edomitas sempre estiveram prontos a perseguir os israelitas. O autor de um salmo, o Salmo 137, verso 7, faz referência a esse povo, que nos dias da destruição de Jerusalém dizia: arrasaia, arrasaia. Obadias testemunhou o massacre dos edomitas contra Israel. O profeta predisse que eles seriam exterminados. Tá? Está no versículo 10. Esta profecia cumpriu-se realmente 4 anos depois de Jerusalém ter sido queimada. Edom foi invadido e assolado. Os mesmos babilônios, a quem eles ajudaram a destruir Judá, os destruíram completamente. Quando a Palestina foi conquistada pelos romanos, 64 a.C., os Herodes, uma família edomita, tá, foi posta à testa de Judá. Foram eles os últimos idumeus. Com a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., desapareceram da história, ou seja, o povo de Edom desapareceu da história. Deus prometeu que os aniquilaria, que os varreria da terra devido aos seus pecados, devido eles, muitas vezes através da história de Israel, perseguir, fazer guerra contra o povo do Senhor, como está registrado, por exemplo, no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, do versículo 8 ao 10, também no capítulo 25 do mesmo livro, versículos 11 e 23. Devido então a Edom, a descendência de Esaú, por diversas vezes no decorrer da história, fazer guerra contra Israel, perseguir Israel, procurar prejudicar Israel de alguma forma, ajuntar-se às nações inimigas de Israel, nações que muitas vezes oprimiam Israel. Edom sempre se colocou na posição de adversário de Israel. Então Deus prometeu que iria os punir, que Deus trataria com eles. E perceba só a ironia, né? Eles ajudaram por um momento a Babilônia a destruir Jerusalém, certo? A derrotar os judeus. No ano 586
antes de Cristo, mas logo após este fato, Deus agora vai usar a mesma Babilônia que Deus usou para juízo de Israel, para a desobediência, a rebeldia de Israel. Deus vai usar esta mesma Babilônia para trazer juízo para Edom. Então, o nosso Deus, como a Bíblia Sagrada nos diz no Novo Testamento, o nosso Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o ser humano semear, o ser humano vai colher. Edom semeou tempestade, semeou desonra, semeou traição, né? Traição ao à sua própria nação irmã, que era Israel. Afinal de contas, enquanto Israel descendia de Jacó, Edom descendia de Esaú, seu irmão gêmeo. E por Edom ter se rebelado contra Deus, ter muitas vezes perseguido Israel, se unido aos inimigos de Israel, prejudicado Israel, então chegaria o tempo onde Deus trataria com Edom. Amém? E o livro de Obadias vai falar sobretudo acerca deste juízo contra a nação de Edom. Amém? Meus irmãos, a minha oração é que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga e os seus familiares. E até o dia de amanhã, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.